Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, bem amena, em função de uma pancada forte que deu no final de tarde. Está mais tranquilo para descansar logo mais à noite. Ou então, né, se você ainda está propenso, pensando se vai ou não vai no Beira-Rio, não vai ter medo d'água, né? Tem que ajudar o teu time do coração internacional. Está precisando firmar pé nesse ano de 2018. Internacional hoje conseguiu um grande negócio e acho que é para ambos. Eu há poucos dias na Rádio Grenal e aqui mesmo, no nosso Cadeira Cativa, no preliminar, eu sugeri que o Anderson rompesse seu contrato com o Internacional e aceitasse receber 60 parcelas de R$100 mil, o que daria os restantes 6 milhões que o Internacional ainda deve para ele por 12 meses de contrato, a 500 mil dá 6 milhões. E, não sei se foi mais ou menos parecido com isso, o Inter acertou com o Anderson, que aceitou receber a longo prazo 4 milhões. Eu não sei se serão 4 milhões corrigidos, aí chegaríamos aos 6, ou se serão só 4 milhões, com um desconto de 2 milhões, porque o Anderson não vai precisar trabalhar, não vai precisar treinar em separado, não vai precisar ser humilhado de ter que treinar em Alvorada. Então, o Anderson, está saindo do Internacional por 4 milhões de reais, em troca dos 6 que ele teria que receber pedalado em 12 vezes de 500, vai receber 4 milhões também pedalado, não sei exatamente em quantas vezes. A verdade é que o Anderson correu o risco de entrar para o fim da fila e agora, livre do Inter, deve receber uma liberação e ir para um outro clube brasileiro ou até, quem sabe, né, realizar aquela história da China. Só que aí vai ficar meio estranho, né? O Inter não conseguiu despachar o Anderson para lugar nenhum, ninguém quis pagar nenhum pedaço. Se o Anderson for para algum clube e este clube pagar bem para o Anderson, vai ficar meio estranho. Por que não pagaram antes com o Internacional tendo aliviado o seu lado? De qualquer forma, aliviado estará o lado do Internacional, porque se o Inter pagar pedalado 100, 150 mil por mês, não é pagar 500 mil por mês. Se ele fosse jogar num outro clube e o Inter tivesse que pagar 250 dos 500, ainda então será um bom negócio para o Internacional. Hoje tem Inter e Veranópolis, a partir das 21 horas, com Odair Hellmann fazendo a sua estreia oficialmente como técnico permanente da equipe. Ele já treinou várias vezes, interinamente, o Internacional. No ano retrasado tomou aquele 5-0 do Grêmio, depois se reabilitou, ganhou do Fluminense. No ano passado, o Internacional ganhou do Cruzeiro, mas não levou. Ele sucedeu o Zago, porque o Inter tinha perdido de 1-0 em São Paulo, ganhou em Porto Alegre de 2-1, no gol qualificado fora de casa. O Palmeiras acabou classificando na Copa do Brasil. E na finaleira, no ano de 2017, né, também no ano de 2017, porque esse jogo o Palmeiras foi em 2017, o Odair treinou o time em 3 partidas. Uma nervosa, partida contra o Oeste, quando tinha que pelo menos empatar e conseguiu, num jogo horroroso, empatar, mas jogou o suficiente para não perder e para tranquilizar o Inter, que naquele jogo subiu para a primeira divisão. Do contrário, o Inter teria que jogar para não perder 2 partidas. Só dá uma segurada aí, Ferrari e Luiz, que já vamos ajeitar tudo aí. Então, ele conseguiu o objetivo contra o Oeste, né, empatando o jogo e aliviando o Internacional, porque depois teria uma partida contra o Goiás, que poderia se tornar uma decisão, e um jogo contra o Guarani, que até aquele dia que o Inter jogou contra o Oeste ainda não tinha se livrado do perigo de cair para a Série C. Portanto, o Inter está estreando hoje um novo treinador, porque é um técnico efetivo. Esses jogos que eu falei de Oeste, de Goiás, de Guarani, ele teve um ótimo desempenho, conseguiu 7 em 9 pontos e tinha ido bem no enfrentamento contra o Palmeiras, quando ganhou o jogo, e quem perdeu a vaga foi o 1-0 do Zago, lá em São Paulo. Então o Odair faz a sua estreia, o Inter espera 20 mil espectadores, é bem provável que dê, embora o preço salgado dos ingressos, mas o Internacional não tem 100 mil sócios,
alguns pagando 10 mil reais, outros pagando 25. Quer dizer, dá para fazer um bom público sempre no Beira-Rio, porque promoção de ingresso tem para todo mundo, ou praticamente para todo mundo. Provável time do Internacional contra o VEC, o provável não, o time do Internacional contra o VEC, só se tiver algum problema no aquecimento. Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado e Edenilson. Dá para dizer D'Alessandro e Camilo, com Potker e Damião. Eu vejo como um 4-4-2, dá para transformar em 4-2-3-1, se colocar o Camilo fazendo a mesma função que o Sacha fazia, por exemplo, com o Potker também voltando para compor junto com o D'Alessandro numa segunda linha, já que a primeira seria com Dourado e Edenilson. No Grêmio, volante Arthur não esteve presente na reapresentação em função de uma conjuntivite. E é bom para não passar para os outros, né? Já chega o episódio da cachumba, que um passava para o outro e virou um inferno, né? Então, se apresenta quando tiver curado dessa conjuntivite aí. Tarde foi de reapresentação dos jogadores do elenco principal no CT Luiz Carvalho. Mesmo sem ainda assinarem os novos contratos, o Cícero e o Jael estiveram presentes no retorno das férias. Já se fala que está praticamente definida a situação do Cícero, né? Então, o Cícero seria um postulante, inclusive, à titularidade do Grêmio. O Tricolor enfrenta o Caxias nesse sábado. O zagueiro Paulo Miranda, expulso na partida contra o São Luís, vai desfalcar a equipe. Próximos jogos do Grêmio, contra o Caxias em casa, depois contra o Avenida em Santa Cruz do Sul e contra o São José no Paço da Areia. Curiosidade, a última vez que o Grêmio estreou sem vencer no Gauchão foi em 2014. Na ocasião, o Tricolor perdeu para o São José por 1-0. Santos sobe proposta, chega a 1,7 milhões de euros e fecha com Gabigol por 1 ano, quer dizer, empréstimo, né? De 1 ano, vai pagar aí cerca de 7 milhões de reais por 1 ano, diluindo em 12 meses, dá 600 mil por mês, o que não deixa de ser um bom negócio para o Santos, desde que o Gabigol seja o velho Gabigol. No Inter, já que falei dos próximos jogos do Grêmio, além do jogo de hoje contra o VEC, tem Novo Hamburgo Internacional no final de semana, jogo que eu estarei comentando, inclusive, pela Rádio Grenal. No dia 24 tem Caxias e Internacional. Vamos fazer o intervalo e já voltamos com os nossos convidados. Muito bem, estamos de volta, já recebendo nossos ilustres convidados. Vamos de lá para cá. Alex Xavier, zagueirão, hoje técnico de futebol, de centroavante, Ferrari. Lembrando de centroavantes que não tinham muita estatura, como Sabará, Claudio Miro, André Catimba, todos habilidosos. Romário. Tá, aí gostei. Bebeto também. Agora já gostei. Bebeto já era um pouco mais altinho. Romário. Ah, tu tá já nesse... Nojento, né, cara? Ah, mas que unha, hein? Rodrigo Caran, conselheiro do Grêmio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Muito bem. Internacional está ganhando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 33 minutos. Richard fez Internacional 1-0 no Santos. Quem vencer desse confronto, eu digo quem vencer, porque é primeiro tempo ainda do jogo do Internacional, pega o São Paulo, que venceu nos pênaltis o Vitória da Bahia. Aliás, o Vitória tem uma boa tradição nas equipes de base, né? Não é surpreendente que tenha encarado bem o São Paulo e tenha chegado entre os 8 melhores. O São Paulo tem um bom time, mas o Palmeiras é o melhor time de todos. Vai ser o campeão, então. Não dá pra dizer assim, né? O Corinthians está no páreo ainda, né? Foi eliminado. O Corinthians foi eliminado. Tomou 2 ou 3 pelo Avaí. Sim. Acontece que o Palmeiras é um clube que... Agora vou fazer uma frase nova. Não tem mais bobo no futebol. E o Palmeiras tem um... Ninguém fez ainda essa frase, entendeu? O Palmeiras tem uma questão, o Palmeiras não sobe muito jogador profissional. Não. E aí ele faz um time bom. É isso. O Corinthians foi eliminado. Foi eliminado 2-0. Coisa ou boa. 3-0, né? Não aguentava mais o Corinthians ganhar título. Né? Ele já tinha, copinha ele ganha várias, né? Além de mau cheiro, né? Tem muitos títulos do Corinthians que tem mau cheiro. Mas estar eliminado é melhor. Até porque o Avaí precisa de um alento, né? Há quantos anos o Avaí, hein, Alex? Rodrigo, vem nessa maleza, né? Porque se não tiver uma base forte,
Tem que estar comprando todo ano 20, 25 jogadores. Não tem dinheiro para comprar 3, tem que comprar 20, 25. Hoje em dia o clube só consegue se manter se tiver uma categoria de base forte. Os clubes que não têm categoria Já parte de base... de um valor muito alto, né? Um exemplo aí que eu dou agora aí, assim, de memória rápida, assim, é o Santa Cruz de Recife. Não tem uma categoria de base forte, subiu e já desceu de novo e já tem uma dificuldade grande já para se manter aí no cenário nacional. Até, Rec, eu estava olhando o teu programa essa semana, tem um assunto, o presidente Noveleta, ele falou que o Grêmio diminuiu a base. Ele falou aqui no programa. Diminuiu as disputas. Não, e o investimento na base. Ele está enganado, tá? Não, aumentou. O Grêmio tem um... Então me passei. Não, este ano o Grêmio fez... O Maurício até reforçou, não está disputando alguns torneios. Não, o único torneio que a gente não disputa por questão técnica, que o Grêmio não disputa, é o Campeonato Gaúcho. Só. Os outros torneios, todos o Grêmio joga. É os muito outros fraco? A gente entende que, para a experiência do atleta... Te defende então, Ferrari, já que o Noveleto falou sozinho Não, dia. A gente entende que para a questão técnica é muito mais valioso para o atleta nós fazer excursões, nós levar os atletas para jogar o Campeonato um torneio em São Paulo, para o exterior, porque o Campeonato Gaúcho, a priori, tu joga o ano inteiro e ao final do ano tu vai jogar um Grenal e pega ali Novo Hamburgo e São José, que são... E Juventude, Novo Hamburgo e São José, que são umas bases mais firmes, assim. Então tu não tem... Então tu acha que o Inter está fazendo errado? Não, eu tô falando só do Grêmio. Cada um escolhe o seu caminho, né? Tudo é Grenal. Não, mas eu não entro nessa. Tô falando como nós enxergamos. A gente enxergou isso, então em 2017... Tu acha que o Noveleto está meio magoado que vocês não jogam o Gauchão Júnior? Eu acho que se prepara os atletas. Xavier. Os atletas também se preparam melhor, tem essa experiência fora de São Paulo, é o futebol diferente. Tu vai para o exterior, nós estivemos no Paraguai, nós estivemos no Chile, nós vamos para a Alemanha agora, sub-17. Tá, mas se diz que não tem mais excursão para profissional, tem excursão para júnior e não tem para profissional? Não, daí também não sei, eu tô falando da base. O bom é que os atletas já chegam no profissional preparado com essa experiência. Mais pronto. Rodrigo, cara. Não, eu até parabenizo, Ferrari. Eu acho que é uma atitude correta do Grêmio, porque infelizmente, né, e não é de hoje que eu sou um crítico aí do nosso Campeonato Gaúcho, infelizmente a disparidade... O Grêmio joga um campeonato Grenal, profissional com o Júnior. a disparidade da dupla Grenal com o time interior é cada vez maior e cada vez vai ser maior. Se o Grêmio, né, tem como base, eu acho que qualquer time de Série A tem como isso, a formação de atleta, não está na base querendo ser campeão, tu quer formar atleta, esse atleta tem que se acostumar a jogar com os grandes times que o time principal vai enfrentar. Então, nada mais lógico que o Grêmio fazer isso, com um teste com esses jogadores já de base, já tendo essa relação próxima. Vai se formando mais firme. Com esses times, exatamente, porque não adianta se enganar. E o gauchão, e já falando do profissional, entra antes, não engana bobo, né? Mas tá pagando bem. Porque nós jogamos, e agora, por exemplo, o Grêmio jogou o primeiro jogo no interior do estado, que com todo respeito aos times do interior do estado, mas eu acho que seria uma temeridade o Grêmio, por exemplo, se estivesse jogando ontem com o time titular no gramado, na situação que estava, colocar um jogador de 50 milhões de euros para disputar aquela partida, né? O Campeonato Gaúcho paga bem? Paga. Só que o Campeonato Gaúcho paga não é 1/5 do passe do Arthur, por exemplo. E a gente já teve vários campeonatos gaúchos em meio a Libertadores que o Grêmio perdeu jogadores fundamentais para poder, quem sabe, ganhar uma Libertadores. Então, essa é uma discussão que tem que se fazer. O Campeonato Gaúcho também nos impossibilita de excursionar. Eu sou de uma época, né, e quando adolescente, eu vi o Grêmio ir para fora. Eu vi o Grêmio vender a marca deles fora. Hoje não tem calendário para fazer isso. E aí o calendário que tu poderia ter, tu tá disputando contra o São José, contra o Cruzeiro, com todo respeito a esses times. Mas assim, a gente está numa situação que tem que ser revisto, inclusive pelos times do interior do estado, que façam um campeonato entre eles, que joguem um quadrangular, quem sabe que premie o primeiro e o segundo colocado do interior a jogar um quadrangular com a dupla Grenal. Agora, do jeito que tá, o que vai acontecer é justamente isso. O Grêmio vai jogar com o time D,
né? Provavelmente uns 8 jogos desse campeonato, quase que toda a primeira fase do campeonato, e com razão. O Grêmio tem total razão de fazer isso, né? Que acaba sendo um desprestígio para o campeonato, porque não consegue botar o time profissional, não tem condições, está voltando para treinar, não tem calendário para voltar. Perde atração, evidentemente, para o público do interior, que o argumento sempre foi muito forte dos times do interior, é que eles precisam da dupla Grenal para fazer uma grande renda, enfim, no estádio. Mas ele vai acabar jogando contra o time D do Grêmio. Eu não entendo essa lógica. Mas especificamente... 2-0 o Inter, gol do Neto, camisa 7. Está terminando o primeiro tempo, o Internacional vai conquistando uma vantagem interessante. Especificamente no caso da base, é que a gente enxergava o seguinte, ó, tu testava assim a parte ofensiva, porque tu pega clubes do interior fechado, mas a tua parte defensiva, Alex, praticamente tu não sabia quem era o teu bom zagueiro. Teu goleiro não toca na bola. Tu entendeu? Tu ia ver no final num clássico, daí tu ia perder ou ganhar, porque é um clássico, e em algumas torneios... A Copinha o Grêmio joga, né? A Copinha, São Paulo, sim. Não, a Copinha no segundo semestre. Aquela jogou, né? Jogou com o time... Tu joga com a Sub-20, tu jogou com a Sub-20. Eu acompanhei alguns jogos. Isso, alguns jogos. Né? O que aconteceu esse ano com o Grêmio, e aí é até bom que a gente deixe claro isso, nós vimos com um planejamento em 2017, que era fazer um bom time para jogar Taça São Paulo. Aí, quando chegou, e o Renato começou a fazer muito amistosos, muito treinamento com os times da base. Então, ia lá, a Sub-20 treinava, ia a Sub-17 treinava. O Renato começou a descobrir alguns jogadores ali que estavam importante, né? no nosso planejamento jogar a taça, mas muito melhor que eles subam pro profissional. Claro. Aí o Renato levou 3 jogadores da 20 para jogar no profissional. E aí, bom, seguiu o baile. Agora, quando nós ajeitamos, quando nós estávamos com o time meio pronto para ir para a taça, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores e teve o jogo em Abu Dhabi. Mudou o planejamento. Mudou, porque aí o profissional solicitou que deu 6 jogadores daquele time que já tinha perdido 3, ficasse aqui para compor o grupo, preparar para jogar o Campeonato Gaúcho que começou ontem. Então, na verdade, nós perdemos 9 jogadores para a taça. O que a gente fez? Subiu alguns 17, jogadores da 17, que vocês viram. Léo Chu, Bob Sim, TT. E isso estourou lá em Santiago. Porque Santiago, daí o cara disse, mas o Grêmio não tem 2 jogadores? Tem, cara. Mas não, se tu tem um titular e o reserva. Se tu já tá levando o titular, e o reserva... tomando uma goleada do Internacional. Né? Eu estava nesse jogo. Essa goleada do Inter, ela é relativa, tá? O Inter fez um jogo melhor que o Grêmio, mas o Grêmio perdeu o zagueiro com 10 minutos do primeiro tempo. Já tinha esses desfalques todos aí. Isto, o Grêmio jogou essa partida. Tremendo. O Grêmio tinha tido 2 expulsões no primeiro jogo, que foi o Cainandro e o Jonathan, que foi na troca pelo Lucas Coelho. Tinha um time a menos, então. Veio um time a menos. Mas assim, o Inter jogou melhor. Não, tá bem. Perdemos por uma falha. Mas daí tá bem justificado. Se jogou com 11 a menos, que alguns foram para São Paulo, outros vieram para cá. Outros... E a grande maioria... Mas tu tem que explicar o processo. E o que tá correto. Não, e é bom pro torcedor saber. Entender. Aí pega o resultado assim, não sabe. Isso aí. Não, e jogar com uma categoria diferente é uma diferença muito grande na base. O Grêmio vai com a Sub-17 para jogar uma Sub-20 e na Sub-17 não joga. Nós tínhamos 3 guris, 3 jogadores de 15 anos jogando em Santiago. Diferença. Ele ainda tem mais 2 anos. O que é bom também, né? Claro. O que é bom. Já coloca no fedor. A maturação deles é um pouquinho mais rápida. Qual é o nosso negócio? É ver jogar ontem ali. Aquele time que jogou ontem, ele teria que ter jogado o campeonato do Noveleto. Todos ali poderiam. Exatamente. Que teve aqui a juvenil ali. Que é jogadores, a base. E a gente vê que existem jogadores de muita qualidade, né? Surgindo, isso é muito bom. Isso que importa. Matheus, esse é bom. Bom jogador. Mateuzinho foi muito bem. Mateuzinho jogou no Grêmio com bem, 15 anos. Aquele garoto, ele era lateral direito. A família foi embora para São Paulo e ele foi embora. E aí foi lá para São Caetano. Na Copa São Paulo, ano passado, 2 olheiros do Grêmio viram o garoto, buscaram ele ficou aqui esse ano. Não jogou muito, porque ele teve uma lesão, ficou 3 meses parado e ficou jogando no grupo já de transição. A gente está vendo o Mateuzinho mesmo, eu vi alguns jogos dele, eu estou vendo mesmo ele. O jogo que ele fez ontem, se ele seguir naquele caminho... Personalidade, né? Gostei muito ontem do zagueiro Mendonça. também. Mendonça. Mas nem é zagueiro, né? E é de Nova Prata. Não, o Mendonça é zagueiro. É zagueiro. O lateral direito. se machucou, O Anderson veio do Confiança.
E o Mendonça veio do Nova Prata. Mas ele jogou num outro time menor ainda do que o Nova Prata, que me chamou a atenção. É porque a gente fez. Já te Era falei- mais interior ainda. Acho que eu te Foi muito expliquei bem na ontem, rádio lá, o projeto da transição do Grêmio. O projeto da transição do Grêmio é ter no máximo 18 jogadores, Alex. Porque, cara, as nossas categorias, elas tinham 30. Eu acho importantíssima a transição. Eu fiquei 18 sabendo que ia até iam tirar, eu disse, não, mas não é possível que vão fazer isso. A não, gente não. estudou o ano inteiro isso. É. São 18 jogadores com, no máximo, 23 Eu anos. acho Não vai ter importantíssimo. mais aquela história, o Ferrari está no profissional, afasta o Ferrari por algum motivo, ele vai para a transição. Não, ele vai estar no terceiro grupo. A transição são 18 jogadores que a gente entende, que o pessoal o técnico entende que esses caras vão dar rendimento ali na frente. Essa é a ideia. Então, estarão de stand-by já do elenco Isso aí, principal. exatamente. Eu Tanto acho- é que o César, que treinou ontem, ele passa a ser auxiliar técnico do Renato. O preparador físico passa a ser auxiliar técnico do preparador físico. César é o do Mr. profissional. M. Por quê? Homem mistério? Fechou Isso todos faz, os treinos. isso faz parte. E quase ganhou. Ah, Quase ganhou o jogo. se perde, eu durante a semana falei, olha, se tu perde. Não ia ser tanta crítica. Porque aí é uma demasia. O cara pode Sabe por que fechar ele fechou o treino. treino? O que ele disse pra mim ontem, eu ouvi a explicação dele e ele também falou pra mim, Ferrari, eu tô com um grupo que começou dia 18, se eu não tô enganado, né, cara? Acho que foi isso. E um grupo começou dia 5. Eu tô misturando esses jogadores. Eu tenho que fazer bastante, rodar São 3 bastante. grupos, na verdade. Os que estavam chegando, né? Os que estavam Tanto é que o chegando. Jean-Pierre e o Patrick não jogaram. Não em jogaram razão por causa de disso, condição né? física. E aí ele não queria, porque tu sabe, o jornalista vai para lá, ele vai analisar. E aí começa a analisar uma coisa que ele não vai fazer. Então ele preferiu fazer cada um com o seu sistema. Ele escolheu esse, tá E bom. ontem Não, ele tem que respeitar. Ele está começando a carreira e tal. É, Começar a rotular o cara e tal. Eu até Mas ele tinha um problema bom, Mr. né, M, porque é um mistério. Ferrari? Mistério. Ele tinha um problema bom, ele tinha vários Mistério. jogadores, né? Tinha 3 tipos de jogadores num patamar diferente, mas era uma... E tem bons jogadores que não jogaram. Quer ver outro apelido que eu dei ontem aqui? Os Galácticos da linha do parque. São Paulo de Rio Grande, os Galácticos. Os Galácticos. E ontem, mas foram bem, a já gente estrearam viu bem que em São Paulo, né? É 1-0 na Avenida. E ontem a gente viu o primeiro tempo do Grêmio, eu achei muito bom. Muito o Grêmio tranquilo, comendo né? bola, né? Eu acho que ali depois, com as substituições, enfim, a saída do Lima, eu acho O time que cansou muito, né? Caiu e também o time cansou. O time adversário também Cansou né? O campo estava ruim, né, pra jogar. Mas pelo que deu pra ver, assim, até de toque de bola, gostei muito, assim, da Eu participação gostei do muito jogo. dessa parte, porque eu estou considerando que achei o São Paulo, não sei o que vocês acharam. O São Paulo vai sofrer. O São Luís vai sofrer. Vai sofrer. Tá? Jogou, deu toda a máquina e o Grêmio jogou melhor que o São Paulo. Vamos ter uma dose No agora cômputo contra o Caxias. geral. Contra o Caxias nós vamos ter uma... O Grêmio vai ter mais gente em campo, jogadores que não jogaram, e o Caxias é um melhor time. Mas pelas informações, eles não treinaram praticamente no campo, né? Um campo novo, eu também não entendi. Era um gramado bom, porque jogamos lá com o Esportivo, eu joguei lá no passado com o Esportivo, o gramado era aquela grama de jardim. Folha mas larga, era- né? Sim, Mas tava uma bom. grama, um campo bom. E agora foi trocado o gramado todo novo e tinha buraco. Então, Sim, um pouquinho né? eu acho Tava que- ruim, né? Tava, um Tava pouquinho. ruim, tava ruim. cara. Eu acho que Ficou daqui... até feio aquele buraco que mostraram antes da transmissão começar. E pros atletas fica Tinha ruim, uma né? imagem com um valo. O legal é a transmissão. Gramado impecável. Mas ficou bonito o gramado. Eu acho que agora com os dias ele Vai, deve ficar mais. sei. Deve fechar e ficou muito bonito o gramado. Mas Tá será que aquele fecha pouquinho- com vários jogos em Eu cima? acho que faltou um pouquinho, né, de tempo para ele poder se fechar bem o gramado, ficar e o time do São Luís poder treinar mais tempo lá, né? Que treinou pouco tempo. O problema é que o gauchão é tiro curto, né? Tiro muito Esse curto. gramado Tem tempo pra fechar, esperar. acabou O jogo que eu programa. mais achei, eu não Aquele vi, gol, mas... a vibração do Paulo Henrique Marques, não era só porque era contra o Grêmio. Não. Ele sabe que a luta é pontinho a pontinho. pontinho. Um ponto que ele Fazer tira um do Grêmio, ponto contra o muitos Grêmio, não vão tirar. poxa. Não, eu pensei na hora desse baile, tirou com um pauzinho essa. Porque o Aquele Grêmio- gol que desviou no jogador do Grêmio. O Grêmio daqui a um pouco tá de novo entrosadinho, Isso aí. fechadinho, com todos os jogadores chegando aí. Condição querendo- física boa, aí não Vai perde ser mais. difícil de algum time tirar um pontinho do Grêmio. Eu gostei de ver o Brasil. Na O verdade, Brasil entrou bem, hein? Na verdade, quem pega o Grêmio nas primeiras rodadas se beneficia. Claro. Grêmio e Inter. né? Claro. Isso aí. Não, Até o esse ano Inter não. já tá. Esse ano o Inter vai Mas o Inter jogar com o voltou principal. quando? Quando é que o Inter... Não, eu digo pela condição física. Até Hoje, pode ser. o Inter já hoje vai mostrar se está bem.
Mas o Mas Inter o Inter já voltou, tá treinando voltou aí, de férias Dia quando? 2 de janeiro. É. 2. Não, o Inter teve tempo. O Inter teve tempo. 16 dias. 16 E dias. manteve uma base boa do ano passado, praticamente quase todos ali. E antigamente os caras voltavam gordos, né? Isso aí. A exceção do Patrick, que os caras estavam dizendo que era um funcionário do Inter. E era o Patrick mesmo. Ele disse que não. Foi a foto. Não, coitado do funcionário, estão chamando o funcionário de gordo. E o gordo era o atleta. Eu costumo dizer, não, costumo pensar, né? Assim, Ele assumiu que era ele. o jogador tem que se cuidar, mesmo que seja um período de férias. Pré-temporada não é spa, cara. Né? O jogador chega lá acima do peso que eu vou, na pré-temporada, eu vou me adequar. Não, tu tem que chegar já, não é spa aqui pra ter o tempo emagrecer. Não, tem que chegar O no Alex peso. Xavier se controla até hoje. Se entrar na zaga. Imagina né? um atleta que depende do corpo pra sobreviver, né? Tem que estar com o corpo. É o tem que negócio ficar bem. dele, né? O negócio tô em dele não forma. pode chegar em Isso é cima. difícil, né? Sim, tu tá. De barril. Olha aqui, ó. Boa noite a todos. Esses torneios gaúchos são um fracasso. Ainda falam em campeonatos. Ainda falam em campeonatos. Os times são fracos, diz o Betinho. Tem alguns recados que chegam meio atravessados. Mas eu até vou te dizer, eu gosto do campeonato gaúcho. Eu também gosto. Eu gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu acho que ele podia serve ser um pra pouquinho bastante menor, coisa. talvez, um pouquinho menor. Sim. Mas já tá. Mas cada vez diminuir mais, vai acabar. Não, acho que até dá para diminuir para 10. Em Minas Gerais são 10. Mas eu acho, Rec, Dá pra jogar pra dentro. eu discordo um pouco de vocês porque eu acho que os times do interior é o principal campeonato do time do interior. Então, a valorização e os times do interior, eles poderiam jogar esse campeonato por muito mais meses. Porque eles não têm outras Não vai competições ninguém. que a Bom, dupla já Grenal tem. melhorou. Se os times do interior daqui a pouco têm uma competição maior, poderiam jogar esse quadrangular final com a dupla Grenal. Perfeito. É que essa sem colocação. televisão eles não problema vivem. disso. esse é Perfeita o a tua problema. colocação. A mesma. Tá, mas e quem é que compartilho. banca? Mas aí que tá, Eles Rex. sobrevivem da televisão. Se quer um campeonato forte, tem que ter mais tempo, cara. Não se tem um tempo de campeonato Rex, Mas a aí. segundona é grande. Mas Rec. Então, e por que a Série A não é? Mas Rec, olha Porque- só, o porque Grêmio tem que ser maior a Série A, Grêmio cara. e o Inter não podem ser os salvadores da pátria do interior do estado. Se o interior do estado não conseguir fazer futebol sem Grêmio e Inter, me desculpe, então fecha. E o Grêmio e Inter não podem ser prejudicados porque precisam manter time do interior do Não, estado. e outra coisa, o Grêmio Não dá e pra o ser Inter assim. tem um calendário o ano todo. Eu- O time Não dá pra ser do assim. interior não tem. Eu prego uma Série E regionalizada, um grande campeonato com participação do Brasil inteiro, que seja maior que a Copa do Brasil, seja 300 e poucos clubes, começa lá no Rio Branco, do Acre, termina lá no Chuí, e aí sim, com classificação, Sabe por, Rex, sabe por quê? classificando sempre Porque- bastante nas porque, primeiras assim, ó, fases, para ter calendário, Claro. Apesar do interior do de estado... maio a tá? dezembro. Eu digo assim, é fundamental, é importante o Grêmio estar lá, porque tem o seu torcedor lá no interior, mas o que a gente vê, e a gente é torcedor, a gente vai a estádio, o que a gente vê é cada vez mais o desinteresse do torcedor do Grêmio e Inter nos jogos do Gauchão. Nós vamos ter, estava vindo para cá, escutei na rádio, que vai ter um jogo do Grêmio 9h30 no da Cruzeiro, num feriadão, às 9h30 da noite. É de pra fevereiro, matar. na Mas daí não é arena. culpa do campeonato. Tu entendeu? Não é na culpa do arena. campeonato. Vai ter radialista chegando mamado já no Sabe o jogo. que vai acontecer, Ferrari? Sabe o que vai acontecer? Vai ser Eu não, prejuízo já esse tá. jogo na arena. Vai ser prejuízo esse jogo na arena. Né? Eu Não vai conheço ter um 3 jogador- mil pessoas para ver esse Eu conheço um jogo. jogador do interior, que tá no time de interior aí, que é o seguinte, ele descobriu essa semana que o clube dele joga sábado de carnaval. Essa semana ele descobriu. Ele disse, não, essa aí vai ter amarelo antes. Essa semana ele descobriu. Pois é, sábado de carnaval é brabo. Se o treinador dele descobrir quem é esse atleta, não vai botar ele pra jogar. Depois eu te conto. Vai ficar fora. Que trairagem. Vai jogar só no sábado Ué, de não deu carnaval. nome? Não deu nome? Grêmio jogou com 12. Meteram a mão no São Luís, para variar. Vergonha. Qual é o lance que ele fala? João Distem me pênalti. chama de gremista. O todos do- os o anos. Suposto O que pênalti. puxou a camisa ou o do goleiro? Um do goleiro. Ele tá falando do goleiro. Goleiro. O do goleiro, se o cara é mais esperto, era pênalti mesmo. Mas o cara se atirou antes, não esperou o goleiro chegar. E o goleiro já estava voando. Pois é.
Ia bater nas pernas Ele dele. dobra igual. as pernas antes. Ele dobrou antes. Ia ser pênalti. Na verdade, a cavada dele tirou o pênalti dele. isso aí. Cavada dele, tirou o pênalti. Isso aí mesmo. Se ele sai correndo em Mas direção ao com goleiro, é cavada e pênalti. tudo, acho que foi pênalti. Mas não toca no cara, né, gente? É. Toca, no final toca. Mas, Não, você mas me tira aí na é o boca, contato, né? Foi o Já contato acertou ali, na antes. verdade. Você tira antes. tem O contato, teatro matou ele. Se ele segue correndo, ele bate. E o é da pênalti. camisa, eu confesso, eu não vi. Não, da camisa teve dos dois lados, né? Isso aí vai dar pênalti toda hora que se agarra. Já teve ali um na- árbitro lá em São Paulo que começou a... Deu deu quarto. Se é pra chorar, da onde deu ele. quatro, Se é pra pênalti, chorar, é o foi seguinte: ele arranjou 5 minutos de desconto, de acréscimo, não é desconto. E a expulsão do Paulo Miranda, o segundo cartão sim, mas o primeiro o Paulo Miranda não fez pra tomar cartão. Então, se é pra reclamar, tem muita E eu coisa. vou te dizer uma coisa, eu estava vendo o jogo, eu disse, o Paulo Miranda vai ser expulso. Tudo é previsível no futebol. O cara Porque ele depois vem de do velho- outro futebol, né? Não, e onde depois o contato é maior. O cara vai ficando velho. Falta de ritmo dele também, né? Tava... Ele tomou o cartão amarelo cedo. E ele estava saindo na caça sempre. Campo embarrado, ele vai pra rua. Achei que- Só que eu jogou bem, aliás. Mas gostei, Jogou jogou bem bem. Jogou E, bem. e era o Não, jogador mais experiente no meio da da garotada ali. gurizada, Até na hora que teve um lance ali que o atleta do São Luís foi em cima do número 7. Sim, foi ali que ele tomou o cartão, Que acho. ele foi em cima. Ele era o mais experiente. Ele tinha que, aquela hora ali, defender o Sábado ele vai fazer colega falta. dele. E eu vou te dizer uma coisa. A falta que ele foi expulso, pra mim não foi nem falta. Depende do árbitro, não dá falta. ali eu não E tenho vou te dizer, certeza. e no ali primeiro eu- tempo ele deixou o jogo correr mais. Algumas faltas ele não deu, os caras até olhavam, achavam que ele ia marcar, ele não marcava, mandava correr. E aí o sujeito apita de um jeito no primeiro tempo, apita de outro no segundo, o boleiro enlouquece. Eu escutei um analista de arbitragem dizer que ele também cansou. Ou seja, então ele podia ter menos jogo, né? Porque todo mundo cansou. Mas ele estava apitando futebol feminino. Mas daí ele vai cansar. Eu acho que ele nesse jogo. outro ritmo. Ele saiu dando muito amarelo, né? Eu acho que tem que ter mais tranquilidade nessa hora. Não Daqui a sair pouco dando tu tem que amarelo. expulsar. Porque é um jogo de gauchão, campo molhado. Daqui a um pouco tu vai começar Jogadores a voltando, já estão Notícia lento, de né? São Paulo, da Fox Sports. Palmeiras oferece 47 milhões para ter Jeromel. E agora? O presidente 47 milhões vai. O presidente falou Já que- foi. O presidente falou que só sai pela multa, 60 milhões. Tá perto já, né? Então dá 60. Não, 47 mais o Fabiano, Ontem o presidente mais falou- o Daverson. Ontem o presidente falou assim, ó. Não me convence. Se eles vierem com a proposta, nós vamos conversar. Sabe o que é? Eu hoje discuti bastante, tu deve ter ouvido lá na Sacrifício, Grenal. né? Pô, para aí. Se lá em São Paulo tá quente, e nós aqui estamos sabendo pouco, de repente vazou mais coisas por lá. Pô, quantas notícias eu dei oriundas de fora. Claro. A do Edilson foi uma vergonha para nós da imprensa do Rio Grande do Sul. Com todo o respeito, né? E os caras aqui dizendo, não, o Ico Romano vai pagar 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E o Cruzeiro anunciando o cara lá. Se apresentou junto com o elenco do Cruzeiro lá. E aqui nós arrotando que ia pagar a multa, porque senão não sai. Depois vieram falar mal, que jogou só 35 partidas, que não sei o quê. Não, é bom lateral. Não, quando o jogador quer, não adianta. O jogador quer, não Acho que adianta. agora o Jeromel não quer. E o Jeromel tem uma bronca com o Palmeiras. Ele botou na justiça quando foi jogar na Europa. Mas o Palmeiras já esqueceu isso. O Palmeiras já, mas será que o Jeromel esqueceu? O Roger já fez Porque eu não estou esquecer. vendo esse entusiasmo do Jeromel que o Edilson teve. De pegar carro e ir para Osório. Né? Então, são personalidades diferentes, né? Olha, São Reg, personalidades- Agora, eu esse acho que Edilson- o Jeromel Eu acho que tem- o Edilson já deve ter tido um papo direto com o Mano. Sim. Isso aí é coisa de E treinador eu para vou dizer uma jogador. coisa. Aí por Mas isso tem que uma Edil- diferença, o Edilson Soares tem 3 caras. 3 caras. Tem aquela cara que ele mostrou quando ele mandou o recado pro Buiú da geral. Ali Ali não foi bem, né? foi muito mal. Não precisava aquilo. A outra de mentir, dizendo que o Grêmio não fez contraproposta. O Grêmio não fez uma baita contraproposta, mas fez. E a outra, quando ele não queria ser reserva do Corinthians, essa que é a verdade. Ele não estava mal no Corinthians e não ganhava mal no Corinthians. Tanto é que ele aceitou ganhar 140 no Grêmio. Ele ganhava no Corinthians 120, 130 e aceitou praticamente a mesma coisa aqui. A única diferença é que ele ia jogar. E deu sorte não, competência, porque ele participou de 8 gols do Grêmio. Não, ele é muito bom lateral. Eu contei na retrospectiva da Por Libertadores. isso que não adianta chorar. Porque o Edilson, quando veio pro Grêmio,
Ele veio muito parecido como ele saiu. Né? Claro. Então é o seguinte, e aí lá em Minas Gerais ele volta e diz que ama o Grêmio. Quer dizer, quantas caras esse sujeito tem? E Rec, vou te dizer de fora. Eu não estou falando pelas costas, eu estou citando os fatos. Para aí. E Rec, vou te dizer de forma acertada a direção do Grêmio. Chega um hora que certo não tem, eu peguei patamar no salarial pé dele por causa que não tem condições. rompante, Né? Porque se tu pega- O Grêmio sabe o seu. Tem que ter a consciência. A gente acompanha lá como conselheiro a questão financeira, né? E se tu não tem um cuidado e não tem uma responsabilidade, a gente já sabe o que acontece, né? Nos próximos anos, né? De qualquer clube, né? Que faz Vamos esperar o Cruzeiro. Loucuras, e que já não paga ninguém e está contratando Deus e mundo, né? Esse negócio de fazer parceria com o banco é só quando o banco quer gerenciar o clube, como é o caso do Palmeiras. Como é o caso do Quando Palmeiras. eles têm Exatamente. sede de poder. Quando eles têm sede por dinheiro, é um perigo. É um perigo. A gente já viu essas coisas, né, Rec? Olha o Por Banco exemplo, Excel, que fez com o Vitória e com o Corinthians. E hoje nós pegamos a situação, por exemplo, que está passando o Fluminense. O Fluminense já durante anos foi uma potência Quando com a perdeu Unimed, a Unimed, né? Quando perdeu a Unimed e quando se constatou que a Unimed era quase detentora de quase todos os jogadores que o Fluminense tinha. Hoje o futebol carioca, né, que a gente vê essa questão patética, né, da direção do Vasco, né? O Vasco se apresentou a 5 para jogar as 8. O Vasco, ninguém sabia quem dava as cartas, Que pena, mas no né, Vasco não aconteceu. Então, olha o que está acontecendo no Vasco. O Botafogo que perdeu de jogador Fluminense. de técnico. O Fluminense. Os times cariocas esse ano, olha, correm risco de uns 2 irem para a segunda divisão. Do jeito que está a situação no Rio de Janeiro, só está se safando o Flamengo. Aí tu pega deixa eu- no caso do Edilson, né? O torcedor, ele não tem que compreender isso mesmo. Ele quer jogador bom no time dele. Mas tu pega o Edilson, ele ganhava X, foi lá pro Cruzeiro ganhando 2X. É o que a gente escuta, certo? Beleza. 300 Aí, pau. aí pra ele não Já ir... falaram em 450. Eu tenho informação precisa que é 300 mil que ele vai ganhar. aí Tem ele- alguns gatilhos para os outros anos. Mas ele ganhou uma grana na mão. Ganhou mais Então um. aí, beleza. Aí tu chega pro Edilson, não, nós cobrimos a proposta. Nós vamos te pagar isso aqui. Aí tu tem mais, são 30 jogadores no grupo, 29 que também foram campeões. Aí tu vai dar aumento pra Não, todo mas mundo. ele se baseou em 7 que ganharam. O que a tua folha vai fazer? Ele ficou com ciúmes. É os ciúmes que E está aí, Rec, nos até usando... separando Isso aí é os egos, né? As personalidades, tu trabalha com vários tipos de E é justo, personalidades tu falou, no grupo, Tem que né? administrar. Ele participou de 8 gols. Então se ele se acha que... Inclusive daquele que ele chuta para a área, já 37 segundo Isso tempo, aí. na decisão, o Jael desvia e o A gente Cícero tem- faz o gol. Ele, na verdade, ele Ali tinha já que ser se pagou. valorizado. Isso aí. Ele não foi valorizado o que ele achou, ou Isso aí. valorizou, vou para outro. Alex, isso aí, tu o é Alex falou profissional. Tu é profissional. Cara, e nós somos na vida privada. O cara chegou e pagou mais pra ele, cara. O amor é para ali. Ninguém para te ali. tira dos É que nem- biscoitos, é que Zezé, nem- porque tu ganha uma fortuna. E é Exatamente. diferente do... Ferrari. Divulgar isso. E diferente do Edilson, viu, Alex? O Tu Jeromel, divulga por teu exemplo, salário lá no Zezé. o Jeromel, por exemplo, é o maior salário do Grêmio. Então é diferente do Edilson. O Jeromel já tem uma supervalorização no Grêmio. E eu acho complicado o Palmeiras conseguir também oferecer para o Jeromel um valor muito acima do que ele ganha no Grêmio. Os caras estão falando de salário de 1.200.000. Que o Cruzeiro teria oferecido. Mas isso não existe. Isso aí. Não, o Cruzeiro ofereceu 1.100.000, né? Foi que foi divulgado, né? 1.100.000 por mês, que sabe o nem- que é isso? Tô louco, Isso é 15 cara. milhões por ano. cara. 31 anos, 4 anos de contrato, cara. Não, 33 ele vai fazer. Não, Ele tem 32, vai fazer 33 em setembro. 32, Ele vai que nem- fazer 33 em setembro. É que nem quando Maurício confirma pra mim aqui. o atleta 30. chega, que nem ele chegou, né? 21 de setembro ele faz 33. Que nem quando ele chegou no Grêmio. A gente pode pagar 130. Não estou jogando aqui no Corinthians, vou aceitar. Não, mas tu tá agora falando na agora do valorização. Jeromel, né? Sim, Jeromel. Desculpa. Não, sim. Tá, tu Não, falando tô falando Edilson. do Edilson. Do Edilson. E na hora de chegar no Grêmio, aceitou o 130 que ele não ia jogar no Corinthians. Vou lá que eu vou ter uma visibilidade melhor, vou ter uma valorização maior. Não tive, vou para onde também. Investiu vai nele me mesmo. valorizar. Mas o Rec, ele foi mais do que 300. Ele foi ganhando mais. Eu também acho, Thiago Rex. Eu também acho. Olha, bom. Eu acho que todo eu tenho esse... um cara que Dobrou o que é salário, íntimo Rec. do Dobrou o Mano. salário. Dobrou o salário. Se ganhava 140, 280. Eu acho que deve ter ganhado eu mais. não sei pra quanto ter é que ele feito ganhava. todo esse...
E aí mais um dinheirinho na mão. Bom, o Inter está no intervalo, está recomeçando o segundo tempo. 2-0. O Inter está ganhando do Santos. Está fazendo uma boa campanha internacional, hein? Tá mesmo. Já está Tá ficando mesmo. entre os 4 melhores. É uma campanha, não é que surpreenda, porque o Inter leva sempre o que tem de melhor, né? Ou quase tudo, porque o Inter ficou com poucos juniores aqui. O treinador do Inter era nosso treinador na Sub-17. O Inter contratou ele no início Como é o na nome virada. dele? Matias. Matias. Isso. Fábio Matias. Na virada de 2016 para 2017, o Inter fez uma proposta para ele e levou. É um bom treinador. Bom treinador. Ele está mostrando competência. E o São Paulo venceu o Vitória nos pênaltis, pega o vencedor de Internacional e Santos. A bomba é essa aí. 47 milhões por Jeromel. E o Anderson, eu disse várias vezes lá na Grenal e aqui, vai dar um acerto de 100zinho por mês. Eu achei que seria 60 de 100. Acho que são 40 de 100 e o Anderson pode já sair jogando. E daqui a pouco vai para a China. Escutei 7 milhões. O acerto. 4. 4? 4. Mas se for 7, aí é 100 por mês corrigido. É dinheiro, né, cara? É. Mas o atleta não tem culpa, né? Não, nenhuma. Alguém fez o contrato. Alguém fez o tem que contrato, pensar assinado antes o de fazer o contrato. contrato. Alguém. Isso acontece. Isso acontece. Alex Xavier, alguém. Aconteceu com Aí o eu já não Kleber, entro. Não, mas dar um exemplo agora. Alguém, porque são vários dirigentes. Por isso que O mesmo exemplo O do Kleber. Alex já pensou no Salomão Rashid. Não, eu isso, falei alguém, porque tem vários Por dirigentes. isso é que eu isso estou aí. aqui elogiando o presidente Romildo na questão do Edilson. Justamente Vai até onde dá. para essas coisas aí onde não dá. acontecerem. Mas Agora, a atual direção, atual não, a antiga direção do Internacional, já estão para lá de Bagdá, já estão bombardeados aí, é Ministério Público, alguns não vão voltar nunca mais, outros chamuscaram o nome. Então, não é chutar cachorro morto. Mas como o presidente voltou com aquela churrumela, o presidente Vitório Piffi, eu escutei. do Forlan e do Escoco, eu não tenho procuração para defender o Giovanni Luiz. Foram dois negócios horrorosos que encalacraram o Internacional. O Escoco ainda está na justiça e o Forlan ganhou um caminhão de dinheiro que agora o Marcelo foi lá e pedalou como pedalou agora com o Anderson. Então, o que o presidente Vitório Pífero fez para resolver o problema do Escoco? Que ainda está na justiça e o Forlan que ele não pagou um pila da dívida. Mas então não cita. Eu herdei isso, mas herdou e não fez nada. Não, então não cita. Porque agora a herança dele já tem o Ariel, que ganhava 750 pau por mês, custava. O Seiras, que não é barato, o Inter vai ter que pagar também o contrato inteiro. E o glorioso Anderson, que um dia deu uma camisa do Manchester para ele, deixou ele emocionado. E pelo jeito, para todos sempre, ele guarda essa camisa. Para aí. E outra, deixou esse buraco aí na transmissão da televisão. O Internacional vai ter que rebolar para acertar. É aquela parte ali ficou ruim, né? Ficou ruim porque agora tem um buraco com a negociação com a Globo. Não de consegue 19 fazer. e 20. Não consegue fazer porque está com um problema aí com esse esporte interativo. Eu não sei o que o Internacional vai fazer. Aí não joga pedra no passado, tendo um monte de furo na administração, que está no Ministério Público. Aí vai querer aparecer, falar que foi no maior veículo de comunicação, pois ele saiu do maior veículo de comunicação. Eu recebi uma informação que 12 pessoas jurídicas e 10 empresas, 12 empresas ligadas, 10 empresas e 12 jurídicas, pessoas jurídicas ligadas ao Internacional, o Ministério Público pediu autorização para a Justiça, para o Banco Central, autorizar os outros bancos todos a quebrarem o sigilo bancário no mesmo dia. Porque a banca paga e recebe. Se não foi no maior veículo de comunicação, eu tirei o sono de muita gente no final de semana. Então, para aí. Esse negócio ficar... mas eu também peguei com 60, 70 milhões, mas cresça e apareça. E outra coisa, né? Esse negócio de assim, podem olhar para trás. Ele foi presidente do Internacional, ele esteve no Inter de 2002 a 2011, 12, sei lá quanto. Se for para trás é pior. Então deixa assim. Deixa assim. Não é que ele quer atacar o Giovanni Luiz porque ele queria construir o estádio com recursos próprios, não levou. E aí tem ódio eterno do Giovanni Luiz. O Giovanni Luiz deixou o estádio e o Inter na... Eu não tenho procuração para defender o Giovanni, mas são fatos. Deixou o Inter na Libertadores e um estádio de 600 milhões. Numa área nobre de Porto Alegre. Tá? E
O novo estádio que o Pífero queria fazer também ia ser remendo, também não ia ser novo. Ia ser com a base que já tem e tudo mais. Ia ser outro modelo e tudo, mas também ia ser remendo. Também ia ter a falta do Grêmio, que o Grêmio fez um estádio novo e o Inter fez uma reforma. Que foi uma bela reforma. Sede de Copa do Mundo, tudo certo. Mas então vamos parar com essa churrumela. O cara, para comemorar desgraça, não dá. Tem que comemorar feito, comemorar desgraça. Para aí. Aquela do presidente Paulo Odoni de pagar um caminhão de dinheiro de horas extras, que não podia adiar a inauguração da arena, que tinha que ser dentro do período em que ele fosse o presidente. Ah, para aí. Mas para aí. Não é a instituição que tem que prevalecer. E outra coisa, se negocia lá atrás, que tem que entregar no período, ok. Mas se no meio do caminho diz, tem que entregar em X meses, o preço vai para as nuvens. E aí é aditamento, e não sei mais o que, e aditivo, e aditivo, e aditivo, e aditivo. Pelo amor de Deus. Já voltamos. Muito bem, faltando 11 para as 8, hoje travamos um debate lá na Rádio Grenal. Os meninos lá achando que o Jeromel não vai. Tinha uma manchete do presidente, paguem a multa. Eu disse, essa frase eu já ouvi do Ico. Então permita-me, presidente, mesmo com todo o amor que nos une, né, eu dizer eu duvidar da sua palavra levemente. Não, mas ontem ele falou na entrevista pós-jogo que não recebeu proposta ainda. Se tiverem proposta, que venha para negociação, mas venham bem. Ele falou assim, ontem no pós-jogo. Foi essas palavras dele, não me lembro bem como é que foi, mas foi algo parecido. Então ele não falou em multa. Não, ontem não falou em multa. Pois é, então eu não sei de onde Não é que falou em tiraram. multa, Quando eu fui ler a manchete, não. Não falou em multa. A conversa... Cara, o Jeromel é aquele jogador que, se a gente que está olhando televisão e escutando rádio, se tudo isso que estão falando, racionalmente, tu diz assim, vende. Emocionalmente, nós, torcedores... Porque ficou uma impressão maravilhosa. Ele foi melhor em campo em vários jogos. Ele é o... Ele jogou bem contra o Real Madrid. Ele é extra Ele classe. jogou bem na Argentina. É um cara que não se assusta com o fator local. E é uma personalidade, assim, né, E que é uma injustiça não estar na seleção brasileira. Exatamente. Não, é um jogador que está sendo ali não uma estava, hein? Uma referência pro Grêmio. Eu acho que o Tite não pode deixar. É um jogador que tem esse tempo de contrato aí e está sendo uma referência. Ele tem mais 2 anos de contrato no Grêmio. Ele pode sair do Grêmio para a Espanha, para outros lugares. Ele deve estar com isso Mas na tu cabeça sabe... também. Agora, se o Palmeiras Mas com pagar... 33 Nós não vai pra gremistas, Espanha. se o Jeromel chegasse uma proposta legal pro Jeromel, ele fosse pro exterior, a gente não sentia tanto. Não. Ainda mais que é um adversário da Libertadores. Mas se você fizer um outro cálculo, que o Grêmio está projetando ser estável... Claro. No final de 2019. Esse é o racional. Eu falei com o presidente Biderman. Eu até insisti com ele. Uma entrevista bem diferente. Falamos bem da estrutura. Eu assisti uma parte. Aí eu disse, presidente, 2019 é o ano que vem, presidente. O senhor está me dizendo que o Grêmio pode ser estável no final do ano que vem? E há bem pouco tempo parecia impossível, né? Então, mas aí, Rec, o Grêmio dá para trocar a estabilidade, porque o Grêmio ganhou 2 títulos. E 2 títulos altamente significativos. E se ganhar o Gauchão agora, que é melhor que o Inter. Sabe o que eu defendo, Rec? Foca na Recopa. Óbvio. Não, a Recopa eu acho que não, mas isso vai ser focado. Ganha a Recopa, isso vai ser focado. alivia o ano. Eu acho que o Grêmio já na Recopa não teria o Jeromel. Se for embora, não. Eu acho que o presidente, o pessoal lá, a diretoria, está pensando na venda do Arthur. Eu acho que seria melhor para o Grêmio vender o Arthur nesse momento do que o Jeromel. Porque o Arthur tem peça de reposição ali. Que dentro do campo, sim, né? Se for vendido o Jeromel agora, para ter outra peça de reposição ali, vai ter que, de novo, fazer todo aquele percurso, todo aquele trabalho de novo. Agora, se o Arthur for vendido, não. Tem aquela estabilidade financeira e tem os jogadores. Tem o Maicon que está voltando, tem o Michel que está muito bem. Aí os caras dizem assim, o Grêmio não é banco. Não é em termos. Tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. Se não for banco, tem que ir para o banco. Pegar o dinheiro. Não, e tem um estádio, né? Tem que ser pago, né? A gente depende
do interesse, né? É. Se nós, torcedores, e eu acho que até a direção do clube fosse pensar qual dos três, vou botar o Luan aí, o isso Arthur aí, e o Jeromel seria o último nessa instância. Mas é o né? interesse, né? Mas o problema é o Tá interesse. classificado o Quem Internacional. chega, né? 3-0, gol do Brenner. A questão é assim, ó, Vitória Fala muito, maiúscula por exemplo, do o Inter. Arthur, eu acredito que o Arthur só vai ser vendido no meio do ano. Eu também Porque os maiores clubes que têm interesse no Arthur não vão fazer mais negociação, né, agora. O Barcelona já fez o que tinha É que bom fazer. pro Grêmio, Não vai bom fazer. pra eles. Ô, caramba, mas qual é a questão? A de- Libertadores se decide no segundo semestre. Agora agora se diz muito do interesse de italianos no Luan, né? No Luan, né? De repente pode ser um mercado. O Luan já tem uma idade maior, fica mais difícil, né? O Luan vai sair pela mercado. multa. A gestão, 18 pau, se a gente 18 milhões. buscar Dá 70 milhões de o reais. retrospecto, ela sempre planejou o quê? Salário em dia. O Grêmio hoje não deve para os jogadores, nada. Tem que manter isso. Para manter, cara, tem que ter dinheiro. Tem que rebolar. Tem que rebolar. Tem que rebolar. É esse cálculo que eu sempre faço. Por isso que eu não entro muito nos debates idiota que começa a aflorar aquele espírito. Não que o radialista seja torcedor, mas de querer jogar pro torcedor. Sim. Não, para aí. Perguntei pro Saúl. Porque a ontem realidade aqui. é outra, né? Perguntei pro Saúl, Daverson, mais Fabiano, e chutei 30 milhões. Eu acho que eu não estava muito longe. E se eles vierem com 30 milhões, mais Daverson e mais... Daverson foi comprado por 5 milhões. Já dá 30 mais 20, já dá 50 milhões. Aí tu pega o Fabiano, vamos botar o Fabiano por reais, tá? Que seja mais 4 milhões. Já dá 54 milhões de reais por um zagueiro que vai fazer 33 anos. É um zagueiraço. Quem sabe não. 3 anos seguidos, o melhor zagueiro do Brasil. Isso aí. Então, Quase insubstituível, Não, assim, na questão. Gauchinho disse pra nós lá na Grenal Eu escutei. que é insubstituível. E é mesmo, Ah, né? não é um jogador diferenciado. É diferente. Ele é até um- nesse momento, né, do mercado, as negociações já estão diminuindo, né? Os clubes já estão mais ou menos, mesmo que o Grêmio tivesse uma pote de recurso alto e iria investir em que zagueiro, os vai ter que- melhores zagueiros já estão. A gente tem um zagueiro que a gente tem a expectativa que vai, que é o Paulo Miranda, né? Eu vi o Muricy falando do Paulo Miranda, cara, rasgou elogio pra ele. Não sei, eu não lembro tanto assim do Paulo Miranda. Mas, pra mas ser é pouco, né? diferenciado. Aí, agora, Não, tu vai ter que trazer mais um. Vai ter que trazer mais um. ter que trazer mais O Grêmio só tem o quê? O Grêmio tem que ir atrás 3. de outros. O Grêmio liberou. 4 hoje, né? o Se Thierry, saísse o Jeromel, nós estamos nessa tese, verdade. vai ficar 3. Que o Marcelo Oliveira vai O ficar Mendonça fazendo. é uma construção. Sim, Ah, claro. não. O Grêmio tinha um zagueiro chamado Denilson também, né? Sim, o Denilson, que era da base, ficou Tinha Lucas no Rex. transição, Lucas Rex, aí foram sair. Mas onde é que está o Denilson? Terminou o contrato. É mesmo, se falava maravilhas desse cara. É. Eu acho que a culpa é tua que ele foi embora. É difícil. Né? Mas agora, no próximo jogo, o Grêmio tem uma dificuldade de montar a zaga, né? Porque... Não, o Anderson vai pra zaga. Não, o Anderson ele sentiu. se lesionou. A previsão. Isso eu não entendi. E que joga em rua. E, na verdade, isso que eu não entendi do nosso técnico ontem, por que improvisou na lateral se tinha um lateral no banco? Não, o lateral que iria jogar, que vinha treinando para jogar, é o nosso garoto da Sub-20, é o Machado. Felipe. Não, O Machado Felipe. foi experimentado ali também, né? É, mas só no treino, o Machado não está inscrito. É. Aí Mas o no Felipe. banco tu tinha o Aí o Leonardo. Felipe sentiu. Também se fala bem desse Felipe, Sim. né? É Se fala bom bem do jogador. Guilherme Bom jogador. Guilherme Não, mas bem. o Guedes tem mais. Guedes é Bom, bom. vamos esperar. Aí, no caso do Léo, Sim. do Leonardo, que Sim. voltou, ele voltou agora dia 5, Tu tá apaixonado pelos gurizinhos, né? dentro do campo, né? Sim, claro. Mas é óbvio. Eu sei que tu é espada, não tem problema. Agora, Alex, gauchão. Ainda é uma coisa que empolga você que é oriundo do interior. Ontem ainda a gente viu um Grêmio e um São Luís parecido com o gauchão de antigamente, né? Aquele na chuva, alguns carrinhos, algumas chegadas, mas hoje em dia não tá mais tão aquele gauchão Não como foi era muito antes. duro ontem até, né? Foi leve, tu não achou? É. Do teu tempo era mais pesadinha, Mas foi um pouco parecido, achei um pouco parecido. O Alex, Mas a gente vem O falando Alex também. juntava leiva ontem do campeonato. Alex é do Se o interior. Alex estivesse ontem, ia ficar buraco na zaga. Outra coisa, o Alex é do interior de Canoas, né, cara? Mas ele jogou muito em Santa Maria. Santa Maria. Eu comecei em Santa Maria, mas me criei aqui em Canoas aqui. Me criei aqui, fiquei bastante tempo aqui.
comecei a jogar nos campos aqui, não tinha grama. Aí como é que na grama eu não vou dar carrinho? Tinha que dar, né? Ali Tava aqui só no chão puro. Ali é gostoso. Aí quando eu via a grama, só carrinho. Agora, e eu que jogava num campo de pedra, futebol de salão, lá no Colégio das Freiras, na Rua Vermelha, era pedra. Bom, desistiu, foi pro jornalismo. Que bom. A gente se matava. Mas isso melhorou até agora, porque agora eu vejo os guri ali na escolinha do Grêmio jogando na areia. Eu joguei no Carecão lá, que era um areião desgraçado. Eu era carecão mesmo. Não era uma injustiça. Não tinha Era grama carecão naquele mesmo. campo. E eles têm que encarar os campinhos ruins. Eu jogava naquilo, agora os caras jogam ali na Eles beira têm que do encarar os Guaíba. campinhos ruins. A gurizada não pode pegar só campo bom. Senão, Não, o gauchão não pode perder essa essência, né? Daquele jogo pegado, disputa. Eu acho que essa é a nossa característica aqui do Sul. Eu acho que tem um pouquinho ainda, apesar de ter mudado bastante, mas ainda tem um pouquinho. Hoje em dia os times a estão mais... única faço até coisa um que eu falo do questionamento. gauchão é quando... Eu acho muito legal o gauchão, assim, com o Brasil de Pelotas, Caxias, Juventude, esses clubes mesmo, sabe? Os de Passo Fundo, que botam torcida no estádio. Tem muito Mas clube. vocês não acham que muito dessa questão dessa raça, dessa história, tudo se perde um pouco isso em razão do pouco investimento já em Claro, base porque não nos tem. times? Eles não que a têm gente está investimento, trazendo muito jogador de fora e jogador que não tem essa, Mas eu acho também essa essência aqui por um do pouco nosso da futebol, né? atualização dos profissionais que estão trabalhando hoje em dia no futebol, né? Estão estudando mais, tem treinadores, tem comissões técnicas que estão viajando, estão tendo outras experiências fora, assim como a base faz experiência fora. É importantíssimo isso. Importantíssimo, fora do Brasil também. Está se agregando isso no gauchão também. Mas eu acho que tem que ser as duas coisas. Eu acho que não pode perder a essência do gauchão. Agora- Aquele jogo pegado tem que ter. O Noveleto disse aqui que o Grêmio está investindo um pouco menos, comprando mais jogadores semi-prontos. O que eu ouvi aqui do gerente da base, Francesco, exatamente o contrário. É o contrário. É o contrário. Tanto é que eu disse para o Noveleto que era o contrário. É o contrário. Noveleto, o Grêmio quer fazer desde o princípio. O que o Grêmio planejou. E tem guri aí. Nós né? planejamos isso ano passado, lá em 2016. O Grêmio tinha grupos. A maioria do Brasil, dos clubes de outros estados, eles só tem as categorias ímpares. A 15, a 17, que é o que tem competição nacional. A 15, a 17 e a 20. No Rio Grande do Sul, aqui, não sei, acho que Santa Catarina, o histórico de ter todos os anos. Então nós temos 14, 15, 16, a 17, a 19 e a 20. O que o Grêmio fez? Cada grupo tinha 30 jogadores em média. O Grêmio começou a pegar o seguinte: vai lá na 14. Cara, pega os melhores da 14, deixa 15, 16, 18, 20 atletas. Pega os melhores da 15, faz a mesma coisa. Quando tu for jogar uma competição de 15 anos, tu leva a base de 15 e pega os melhores da 14 e encaixa aqui para os 14 Já pegar a ia experiência maturando. para o outro ano 15. E assim foi. É a mesma coisa, na 16 e na 17, na 19 e na 20. Mas o investimento é o mesmo. O cara viu lá, quando apresento lá os custos, nós gastamos, acho que exatamente a mesma coisa versus 2016. Então o investimento é exatamente o mesmo, o pessoal de técnica é a mesma coisa. É mais de 1 milhão por mês? É mais de 1 milhão por mês. É mais de 1 milhão por mês de investimento. Tanto o Grêmio como o Inter. Os dois gastam mais ou menos parecidos. E agora o Grêmio fez um trabalho bem forte, né, na lei de incentivo ao esporte, aí na Tá buscando captação, de recursos, para fazer as etapas lá do CT. Vai né, investir no CT, da vai- base, vai- e que vai- é fundamental, né, para a gente ter lá um hotel lá. Vai pra tirar o dormir, alojamento né? da onde é para dentro do CT. Ainda está naquele motel lá perto de... Sim, dá lá. E aí tu tem um custo muito alto, Doutorado. tu tem custo de de transporte, manutenção e tudo, tem custo de manutenção. locação. Quando tu monta dentro do CT, isso diminui muito. E até Ferrari, eu acho que muito se discute também dentro do conselho a possibilidade de se fixar um percentual daqui a pouco na Isso. venda de um grande jogador para reverter para a base, porque Vamos ver no futuro se a gente consegue isso, né? isso é importante. Acho que é na comissão. e- Tem uma comissão tem uma tá comissão, tentando- não sei futebol, se é acho. futebol, Trabalhando um pouco futebol, isso, acho que é a tá comissão que tratando tá o isso. Aquino, o Denis Abrão, o aquela Denis, Uma exatamente. boa frase do tratando Wagner isso. aqui de Canoas, ó. Boa noite, Rex. Se o Jeromel recusar a proposta do Palmeiras, ele vai merecer uma estátua na arena também. Aí é por outro motivo. Mas dói, né? Dói. Agora abriu um parênteses aí pra estátua aí agora. Ter vários. Olha aqui, ó. Rex, se sair Jeromel, vai ser ruim.
Mas 47 milhões, mais o Guerra por empréstimo, é um baita negócio. Tá, o Guerra joga bola. Assina o Anderson. É. Se o Palmeiras quer Dá tanto que dá vem pra o compor, negócio, né, cara? Dá pra compor. Se eles querem vir pro pau, Porque vir pro eles, pau. o que falta pra eles é uma zaga, né, cara? É, Se eles e botar eles zagueiro, não têm velho. zagueiro, né? Mas por que? Eu não entendi. Eles venderam um zagueiro de 24 anos, baita zagueiro que é o Mina, pra vir encher o saco do Grêmio aqui pra levar Mas não o queriam jogador. vender, né, Rec? Acho que ele Não quis queriam ir, né? vender. Mas É. Barcelona- O Barcelona foi lá, buscou e eu quero. Quem é que vai dizer não? E o cara vai dizer, não, eu vou ficar aqui, não vou Barcelona. Agora dinheiro não é problema para mim. Vão oferecer dinheiro, vão oferecer jogador, eu quero, tem dinheiro, vai levar. E o A não Palmeiras, ser que o jogador cara, não queira ir. se o Roger segurar esse grupo, cara, Palmeiras e Cruzeiro. né? Hoje eu tava vendo ali a lista de jogadores Mas do não é Palmeiras. muita gente. Ele É, tem isso 35, eu acho que- 35 atletas no grupo dele hoje. Quem? O Roger. Nenhum ruim. Isso Nenhum. é complicado, né? Isso é Praticamente complicado. nenhum ruim. Aí tu Digerir assim. Tu pega o do Santos, tu pega o Scarpa, tu pega o Dudu. Eu sempre me lembro do Otacílio. Sempre me lembro do Tem Otacílio. 4 extrema, 4 de área, 4 do outro lado, 4 volante, 4 meia, 4 zagueiro. Às vezes se embanana. Ele já avisou que vai jogar 4-1-4-1, que é pra o 1 ser o Pitbull, né? É. Vai ser o Brabão, aquele lá, o Felipe Melo. Felipe Melo. Que é pra já deixar um contente. O mais bandido do chão pro teu lado. Já, botar o Já no diz banco. o... Bom, o Alex foi jogador. Já diz o Luiz Eduardo, um amigo não. O Luiz Eduardo, zagueiro do Grêmio. Ele sempre diz, olha, o grupo de futebol é o seguinte, tu tem 15 felizes. Os outros 15 estão quietos. Esperando a primeira derrota, vai ficar bravo. Olha aqui, ó, eu lembro sempre do Otacílio, além do Luiz Eduardo. O Otacílio diz assim, eles vêm com esse negócio de problema bom. Problema é problema. Fica aqueles caras tudo do meu lado me enchendo o saco, me secando ali. Porque Isso eu só aí. posso escalar 11 e fica 7 me odiando ali, sentado do meu lado no banco. Fingindo que são amigos. E ainda dizendo professor, quem é professor? O quê? Os caras querem me matar. Tu tenta administrar, né? Mas no fundo não tem como saber o que tá pensando. Por né? Os que isso, ficam cara, fora. tu que é um cara experiente no futebol, foi São jogador. todos pais de família. Na tua opinião, o que é mais importante para um treinador de futebol? É ser gestor de grupo. O que vem primeiro, o gestor ou o tático? Já o Alex responde, o Alex Xavier, campeão brasileiro pelo Grêmio, com Tite no comando em 2001, jogou bastante naquele ano, vai responder essa questão. O que é mais importante, um patrão de vestiário ou o tático? Tem alguns que têm os dois. Ah, claro. Por isso que são os mais destacados. O Tite, por exemplo. Mas não vou responder pelo Alex Xavier, não pode ter os dois quesitos. Porque senão perde a graça a pergunta do Ferrari. Já voltamos. Tu viu? CBF oficializou o jogo do Internacional para Cascavel e o Cristo Rei, o monumental do Cristo Rei, como diria Celestino Valenzuela, que hoje nem é mais Cristo Rei, né? É João Corrêa da Silveira. O estádio do Aimoré está liberado para o jogo contra o Cuiabá na Copa do Brasil. Aí, ó. O Aimoré precisa ganhar, é uma boa notícia. Assim como esse Boa Vista precisa ganhar e vai jogar no campo em que vai ter Tá. só torcedor do E Internacional. agora é um jogo só, né? E o time da casa tem que ganhar. O fraco tem que ganhar. Mas também, em contrapartida, se tomar 2 a Olha 0 pelo em casa, empate, né? O Aimoré pega quem? O Aimoré pega quem? o Aimoré pega o Cuiabá. Não dá nem pra vender o jogo. O Boa Vista pelo menos vendeu. Não dá nem para arrumar um troco essa. Mas já ganha um dinheirinho. 1.800.000, acho, a primeira fase. Alex Xavier, o que é melhor? Um patrão de vestiário ou um tático? Eu acho que, na minha posição, né, tenho convicção que o treinador tem que ter seu esquema tático definido e de acordo com os atletas que tem, claro, né, a gente pode adequar, né, o tipo de jogo aos atletas que tu tem, mas eu acho que o treinador tem que ter seu esquema tático definido, a sua convicção naquilo ali, os atletas têm que se adequar àquilo ali. Se não se adequar àquilo ali, fica um pouquinho complicado. A gestão, ela é subsequente a isso, né? O atleta tem que saber que tem um outro ali na posição dele, que está jogando, que está indo, que está bem. Ele tem que saber o momento dele esperar. E o treinador tem que passar essa confiança para ele também. Que nem a gente estava falando, o treinador não vai conseguir agradar a todos. Os que estão de fora, os 15, sei lá, 10 que estão de fora, não vão ficar felizes porque estão fora.
Mas você tem que tentar colocar na cabeça dele que aquela posição ali tem outro que está fazendo, tá fazendo o que o treinador pede, tá jogando, tá dando resposta, e tu tem que botar na cabeça deles que é um grupo, não pode ser individual. O futebol não é individual, não é tênis. É grupo, tem o que está jogando, está dando a resposta, o treinador vai manter, vai esperar a oportunidade dele, a hora que ele entrar, ele tem que dar aquela resposta. Não adianta, às vezes, tem jogadores, tem atletas que ficam, mas eu tinha que jogar e aí a hora que coloca, não mostra. Não joga. Fala muito e na hora que entra em campo. Fala muito Fala na hora. muito. E na hora que entra em cama, que é a hora dele mostrar. É o leão de treino. É uma coisa também que às vezes tem que. Qual é o tu tem estilo que Alex administrar. Xavier de treinar? Tu tem que administrar um pouquinho. Tem jogador que fala muito e na hora de jogar ele não consegue. Tem jogador que consegue fazer as duas coisas. Sim. Ele é um bom jogador, mas ele orienta, é aquele cara mais experiente. Isso é bom. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que tu tem que saber administrar, que é o que nos dá, né? Eu tenho mais de 20 anos no meio da bola, a gente tem que saber administrar um pouquinho isso aí. Porque se não souber administrar um pouquinho isso aí também, teu trabalho... eu fiz a pré-temporada com o Roger lá em 2016, todinha, né? E a gente estava conversando, né, sobre isso. E ele falou e a gente conversando sobre isso. Nós, treinadores, somos vendedores de ideia. Se o jogador, tanto titular ou reserva, comprar essa ideia, nós vamos nos dar bem na nossa profissão. Agora, se a gente não conseguir vender essa ideia para eles... Não vai, né? Não vai para frente. O jogador tem que acreditar, né? Tem que acreditar naquela ideia que tu tem, entendeu? E não é importante também, eu acho, nessa questão da gestão, o treinador ter ele ter claramente uma regra com os seus jogadores, os jogadores saberem por que não estão jogando ou por que vão jogar, porque muitas vezes a gente vê o treinador se perder e a própria imprensa daí começa também a criticar, mas a lógica com esse jogador não foi a mesma com o outro, e eu acho que isso aí começa a prejudicar muito o vestiário, né? Que o Renato tem essa lógica, né? Quem olha de fora, assim, ele utiliza o Renato tem A e a reserva é o B. E o jogador já sabe o critério, já sabe como faz para ser titular, né? Eu acho que isso é importante. Isso que eu estava falando. Eu acho que a gente tem que tentar saber nessa hora administrar, conversar, principalmente com quem não está jogando nessa hora, para eles entenderem. Eu acho que esse feedback com quem não está jogando, o Renato faz muito bem no Grêmio. A gente tem que ter isso. Porque o atleta que não está jogando, ele não pode ficar lá atrapalhando e achando que ele não serve. Não, tem um que está melhor, está fazendo a função bem. Na hora que tu entrar, tu tem que fazer a função dele ou melhor. Isso é inegável, né? O Renato tem um grupo na mão. Agora, olha que eu supervalorizei a participação do Aimoré na primeira fase. Não vai ganhar 1.800.000, é 500 mil. Se passar é 600. É bastante dinheiro. É bastante. É bastante. É mais do que o orçamento do ano inteiro. Exatamente. Que o orçamento tem o Aimoré para jogar a segunda. A Copa do Brasil vai dar 50 milhões pro campeão. Quando nós pulamos ali, nós estávamos falando naquela questão do Campeonato Gaúcho, né? Vamos dizer assim, tu acaba o Campeonato Gaúcho, tu não vai ter mais clube na Série B, porque como é que vai ser os teus clubes na Série B? Como é que o Rio Grande do Sul teria um clube na Série B se tu não tem Campeonato Gaúcho? Acho que tu tem que achar um meio termo disso aí. Eu não sei qual é a solução. Porque o que tu falou também é verdade. Agora, qual é a solução? Não, mas até seria assim a Série E. Não, mas até para eu não ser mal interpretado. Eu acho assim que não é o fim do Campeonato Gaúcho, mas eu acho que o Grêmio, o Inter estão no patamar muito acima hoje em dia. E que esse Campeonato Gaúcho tem que existir para os times do interior do estado, enfim, para São José, né, para Cruzeiro, tem que existir. Mas que o Grêmio e Inter entrasse, então, uma premiação para o primeiro, o segundo colocado a jogar um quadrangular com o Grêmio. 1 milhão e não sei quanto que o clube do interior ganha, só ganha porque o Grêmio tá. E o Inter tá. Senão não teria televisão. Não teria televisão e aí o presidente do Veranópolis não tem condições se não tiver televisão. Cara, é uma luta terrível para te ter um clube do interior. Mas a CBF arrecada bem, ela passa o dinheiro para a federação. Mas não repassa. Resolve o problema. Aí é que tá. Arrecada bem. Se dividir bem o pão, dá até para fazer uma Série E e também os estaduais. Lá no esportivo agora, esse ano, de acesso, lá onde eu estava trabalhando, a gente, na divisão de acesso, podia contratar 3 da Série A. Só que o dinheiro, como é curto, né? Dava para contratar. O Zanella, que é o diretor, chegou para mim e falou assim, a gente pode contratar 2. Em vez de 3, a gente pode contratar 2. Dá para ser? Não dá.
vamos fazer o seguinte, a gente contrata 2, em vez de tu contratar o terceiro, então, tu aumenta o salário dos que ganham 1.000, dos que ganham 800. Porque daí tu ganha esses atletas que estavam ganhando pouco, em vez de tu trazer 3, tu Deixa traz os caras 2 também contentes, e né? aumenta o salário de quem ganha pouco. Aí tu deixa todo mundo, porque senão tu tem ali jogadores ganhando 1.000, 1.500, e aí vem um ganhando 5, tu já divide o grupo. Então assim tu consegue manter. Então essa dificuldade, imagina a dificuldade que é o time interior. Dudu não joga, sentiu, vai jogar Vinck na lateral direita do Internacional, Inter confirmado oficialmente. Por isso que eu disse, em princípio, o time que deve começar se não houver problema de última hora. E aconteceu. Ou seja, é 100% o time do ano passado. Porque a única diferença O Camilo, É mesmo? Não, time do ano passado. o Camilo e o Sacha. O Camilo era reserva. Tá, mas jogava? É o mesmo time. Jogou alguns jogos. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 33728008. Passo para ir de novo. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro 820, bairro Ipicá. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de carnes nobres para o seu churrasco, cortes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja, climatizada com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite na Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Deixa eu falar das panelas mais graduadas do planeta Terra. As melhores panelas do mundo, Frigigold. E você pode comprar pagando em suaves prestações, com 2 anos de garantia, 40-03-4220. Você liga, o pessoal retorna a ligação e amanhã mesmo você já estará recebendo a Frigigold. Quanto mais compra, mais descontos vai ganhar. Se comprar uma tem X, 2 tem 2X e assim por diante. Confira mais no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 40-03-4220 para você ter aí na sua casa a grande Frigigold, que, olha, enche de orgulho o Luiz lá, porque o Léo, há uma distribuição em todo o Brasil e sucesso em todo o Brasil para qualquer tipo de culinária. Já voltamos.
4-0 para o Internacional, o segundo do Richarlison, Neto e Brenner. O Inter mete uma sacola. Vem cá, no o Santos se entregou. Surpreendente. O Richard fez 2, Neto e Brenner, os artilheiros do Internacional. Oficializado o jogo do Inter em Cascavel na Copinha. Vink joga na lateral direita daqui a pouquinho, 9 da noite, contra o Vec. Cristo Rei liberado para o jogo contra o Cuiabá. Palmeiras fala em São Paulo. Não é o Palmeiras que fala. A imprensa de São Paulo diz que o Palmeiras pode chegar a uma proposta de 47 milhões. Não sei se é 27 mais o Daverson, que custou 20. E aí dá 47. Tem o Fabiano, lateral direito. Olha, dá pra fazer um pacote. Eu não estou aqui dizendo que o Jeromel vai sair do Grêmio. Né? Porque daqui a pouco os caras dizem assim, isso é desejo desse Colorado, não sei o que. Isso é maledicência, é o que mais tem. E cara pouco inteligente também. Né? Se o clube é maior do que qualquer atleta, às vezes tem que pensar na cifra mesmo. Olha o Edilson pensou nele. Né? O Grêmio tem que pensar nele. Daqui a pouco o Jeromel, pois eu não quero sair e tal, mas o procurador dele ofereceu para o Flamengo ano passado para cobrar uma dívida do Grêmio e para aumentar o valor do contrato. Então, é a história aquela, banca paga e recebe. Se o Grêmio agora resolver vender, os caras vão dizer, mas o Jeromel não queria ir. Não queria ir, se oferecerem 900 pau para ele por mês, mas vai voando. Qualquer jogador que, se ele não quiser sair, ele não sai. O Luan não quis ir. Agora na janela. Não foi? Não foi. E fez Pedro certo, Rocha né? quis ir e foi. Foi. E fez certo, o Luan. Não, o O Luan Luan é fez um certo. jogador que está disputando posição para Ele quer jogar a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, se vai para lá... Ele não quis ir para a Rússia, é um direito dele. É um direito dele. Vai para Não, lá... não. isso- Também acho que é um direito do profissional. Eu fui convidado para trabalhar na Fox Sports, que todo mundo foi, e eu não fui. Eu posso falar publicamente, porque posso dizer até quem era o padrinho. Carlos Simon. Eles queriam um cara que não fosse de Rio e São Paulo, falou em mim lá, disse que houve aprovação de 100%, me ligou, disse, é só tu vir. Não fui. Pô, eu gosto da Fox. Pouca gente sabe disso, mas eu também. Eu olho a Libertadores da América só na Fox. Palmeiras também 2-0 no Santo André. Palmeiras nunca foi campeão da Copinha. Bom time. Quando depois tu olha, tu vai lembrar de mim. Bom Não, time. esse é do Paulistão. Foi da Copinha. esse é Paulistão. Na Copinha é contra quem o Palmeiras? Eu não sei. Eles Bom, têm mas eles têm um número 7 que agora joga vamos demais. beber cara. água. Tem um número 7 que joga demais. Ano passado, acho Joga com a que Portuguesa de Desportos. Acho que que ano bom passado- que a Portuguesa ainda tem isso. eu acho que ano passado o Inter foi a semifinal também, não foi? Foi. E ficou na semifinal. Inter e São Paulo e Palmeiras, agora Palmeiras ou joga Lusa, com o Lusa. E Havaí e Flamengo. Havaí e Flamengo. Mas ficou bom, ficou bom. Alex Xavier vai trabalhar onde? Espera de alguma proposta aí para trabalhar agora. Nos deu aí uma condição boa de trabalho aí, o mais rápido possível a gente está trabalhando de novo aí. Aí um cara com categoria, com postura, sabe se expressar, tem know-how, tem título. Não estou fazendo campanha aqui, não é porque é meu amigo, não é porque está aqui, não. Eu não sou de rasgar elogio quando o cara não merece. Valeu, obrigado, Biscoito Zezé. Muito obrigado. Seu Ferrari. Valeu, obrigado. Rodrigo Caran. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.